Olá, bom dia, gente. Eu me chamo Patrícia. Já faz um tempinho que eu não tenho gravado mais vídeo nem áudio falando sobre Deus, sobre a volta de Jesus. Não é porque eu não tenha mais um relacionamento com Deus, ao contrário, o relacionamento que eu tenho com Deus agora tem sido mais forte, mas em relação a vídeo e a áudio, eu dei uma parada porque eu tenho sentido, tipo, uma desesperança, entendeu? Uma coisa que é errada, né? Se eu tenho um relacionamento com Deus e acredito que Jesus está voltando, aí que eu tenho mesmo que apressar, alertar as outras pessoas. Engraçado disso tudo é que esse negócio de relacionamento com Deus e a leitura da Bíblia é uma coisa assim muito louca, porque ela me leva a meditar da época que eu não tinha nenhum relacionamento com Deus, a forma como eu pensava, sabe? Eu sempre, quando eu via alguém falar sobre Deus, sobre Jesus, eu achava assim, né, esse povo é meu fanático, porque eu acredito em Deus, eu acredito que Jesus morreu por mim, e eu acredito que eu estou salva, porque Deus é misericordioso, Deus é amor, né? Só que não, assim, eu não tinha nenhum relacionamento com Deus e também muito menos com a Bíblia, eu não lia a Bíblia, então falar disso sem saber é uma coisa assim meio complicada. É, eu vivia minha vida normal, entendeu? Como as pessoas pensam que é a maneira normal e certa de viver, curtir a vida, porque eu era jovem, sair pra balada com as amigas, sabe? Trabalhar, normal, sabe? Viver a vida normal. Só que orar, ler a Bíblia, conversar com Deus, acreditar em Deus, ter confiança em Deus, fazer tudo com Deus, sempre sobre orientação de Deus e obediência a Deus, isso aí eu não tinha. Às vezes Deus nos leva a Ele pela dor. Eu, infelizmente, tive que ir pela dor, eu tive que chegar ao fundo do poço, eu tive que perder tudo, eu tive que sofrer bastante para poder, tipo, pedir socorro para Deus. Muita gente, sabe, pede socorro para Deus exatamente nesses momentos. Lembra que existe um Deus exatamente nesses momentos, nos momentos ruins. Hoje, depois que Deus me tirou eu falo das trevas porque eu estava na escuridão mesmo, sabe? Completamente perdida, fazendo coisas que não eram para ser feitas diante dos olhos de Deus. Não estou falando diante dos olhos dos humanos, das pessoas, porque existe um padrão de moral que é a moral de Deus, as leis de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que Deus gosta e aquilo que nós, seres humanos, entendemos como correto. Entendeu? Então, assim, na minha visão, naquela época, eu estava fazendo a coisa certa, né? Mas isso sem questionar o que Deus pensava, sem querer saber a opinião dele. E aí, hoje, assim, depois que Deus, ele assim me resgatou, ele me deu a salvação, sabe? Ele me tirou daquela situação toda e no dia que eu fiz a oração pedindo para Deus me ajudar, eu prometi para Deus que se ele me ajudasse, eu ia procurar conhecê-lo, eu ia procurar ter um relacionamento com ele. E aí, depois que eu me vi fora daquela situação, eu, tipo, meio desinteressada em cumprir minha promessa, mas, tipo, vou fazer porque se Deus existe mesmo e se eu não cumprir minha promessa, é capaz de eu pagar um preço pior. Então, por medo, entendeu? Não por vontade, não por amor, mas por medo, eu comecei a buscar, né? Comecei a ler a Bíblia. Comecei a ver vídeos sobre pregações no YouTube, comecei a procurar, ter um interesse e tudo. E o mais interessante é que a Bíblia diz que quanto mais você busca, mais você acha, mais o seu vaso fica cheio do azeite. Quanto mais você procura Jesus, mais ele entra na sua vida, porque Deus, ele é um gentleman. Ele só vai fazer aquilo na sua vida que você permitir a ele, porque ele te deu o livre-arbítrio para escolher.
E tipo assim, quanto mais eu comecei a buscar, mais interessante foi ficando, e mais eu fui achando assim, nossa, que coisa louca, é verdade. E eu mais assim fui sentindo dentro de mim, sabe? Foi me enchendo, eu fui foi se tornando assim uma coisa muito real. Tudo que eu lia fazia sentido. E hoje, nossa, assim, eu acho muito louco. Pra mim é uma coisa assim, nossa, sobrenatural. A Bíblia não existe, não tem, pra mim, não tem como uma pessoa ter forjado, criá-la, as pessoas terem combinado para criá-la. É uma coisa assim tão perfeita, os códigos, tudo assim se encaixa, sabe? Foi dito assim há muitos anos, se encaixa com o que foi dito por Jesus e tudo. E eu sei que muita gente não teve acesso aos escritos, sabe? Foi uma inspiração divina, não tem sombra de dúvidas. Eu tenho certeza absoluta que a Bíblia foi criada por Deus como um mapa para nos guiar a Ele. É um mapa, é um livro que ele deixou pra gente ter uma noção como se comportar, como buscá-lo. É um manual de sobrevivência aqui nessa terra, sabe? Se Jesus é salvação, a Bíblia é um manual de sobrevivência, um manual pra a gente saber quem é Jesus, quem é Deus. E eu acho incrível, assim, porque tem tanta gente que acredita em Deus, acredita em Jesus, mas não lê a Bíblia. Como que a pessoa pode crer numa coisa que nasceu na Bíblia sem que ter lido a Bíblia? É uma coisa meio ilógica, sabe? E assim, eu tô gravando esse vídeo porque eu queria falar sobre a volta de Jesus, que é uma coisa muito importante. E as pessoas falam sempre assim de uma forma supérflua, somente dizer, Jesus está voltando, mas com poucos argumentos. E nós sabemos que Jesus, principalmente em Mateus, né, mas assim em específico, capítulo 24, ele fala muito sobre os sinais, porque eu posso até estar lendo para vocês a passagem, se vocês tiverem uma Bíblia em mão, fácil. Capítulo 24 de Mateus, no versículo 3 a 5, diz assim: E estando sentados no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Cautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Ou seja, nossa, assim, eles estavam passando pelo templo e aí começaram, tipo, a vangloriar aquele templo, falando pra Jesus, nossa, tá vendo essa construção e tal. Aí Jesus disse assim, não vai ficar pedra sobre pedras, tipo. E aí eles ficaram impressionados, porque era uma construção muito grande, muito bonita e tal. E aí eles perguntaram para Deus quando que isso ia acontecer, entendeu? Para Deus, porque Jesus para mim também é Deus, o Filho de Deus. E aí Jesus, a primeira coisa que ele diz, cara, muito louco, ele fala para as pessoas tomarem cuidado para não serem enganadas. Porque muita gente vai dizer que é o Cristo, ou seja, que é o Salvador. E e aí vai enganar muita gente, sabe? Então, a primeira coisa que Deus nos ensina é a vigiar. E ser cauteloso, você pode até, tipo, tá sempre em alerta e tal, pelo que tá acontecendo, mas se você não souber como identificar, você não vai ajudar de nada. E se você consegue identificar tudo se você ler a palavra de Deus, não existe. A única fórmula para você conseguir identificar os sinais, identificar o que é certo e errado, identificar o que Deus gosta, o que Ele não gosta, é conhecendo a palavra de Deus, não existe. Porque dentro da gente existe um tipo de moral que foi construída através dos nossos pais, nas escolas, através das pessoas nas ruas, dos amigos, da mídia, da televisão, entendeu? Então, assim, existe dois mundos, né? O mundo que é regido pelo mal e nos influencia, procura nos influenciar, e se a gente estiver desprotegido, longe de Deus, a gente acaba aprendendo, acaba atraindo essas coisas pra gente, entendeu? Então, Jesus ensina nessa passagem que a gente tem que ser cauteloso, que a gente tem que estar vigiando, porque vão ter várias pessoas que vão
pregar em nome de Jesus, se passando por Jesus, ainda vão enganar muita gente. E tipo assim, esse é pra mim o primeiro sinal, né, da volta de Jesus. E aí, pra mim, o segundo sinal que ele fala aqui é sobre os rumores de guerra. E a gente pode até ter gente que vai dizer: ah, Patrícia, mas sempre teve guerra, sempre teve batalhas e sempre haverá enquanto houver humanidade, por conta da consciência das pessoas. Sim, naturalmente, só que Jesus citou uma coisa assim bem importante, bem clara, que ele falou sobre as dores do parto. E as mulheres que já tiveram filho de parto normal, elas sabem que as dores do parto, ela começa bem devagar, bem lenta, com passadas, né, com uma distância. E aí, quanto mais se aproxima a hora do nascimento do bebê, mais forte e mais acelerada essa dor fica. E Deus quis dizer que quanto mais perto chegar da volta dele, para resgatar as pessoas que estão esperando por ele e que estão tentando viver em obediência, que ele vem resgatar essas pessoas. A primeira vez ele veio para salvar a todas que querem ser salvas. E a segunda vez ele vai voltar para levar essas pessoas que querem ser salvas. A salvação é para todos, mas a escolha é individual, a decisão é individual. Entendeu? Então ele começa a falar sobre guerras e rumores de guerra. E tipo, nossa, a gente já viveu tantas essas situações no nosso passado, quando a gente lê em livros de história, e a gente continua vivendo, a gente continua ouvindo sobre guerra. Só que é uma coisa assim que vai ficando mais intensa, né? Eu creio que pode ser que tenha uma terceira guerra mundial, pelo menos a gente possa estar vivendo o início dela. E, sabe, tipo, para mim o terceiro sinal é quando ele fala de fome. Aí normalmente também vai ter uma pessoa que vai dizer: ah, mas sempre teve alguma nação que teve problema com alimentação e tudo, e existir fome em todo mundo, a gente sabe, mas eu creio também que esse sinal, talvez aconteça alguma coisa, né, que as pessoas ainda não saibam, mas eu creio pela palavra de Deus que me ensina através das profecias que daqui para frente só vai piorar, infelizmente, por mais que você queira, faça planos para daqui a 30, 40 anos, você tem que ter consciência de que a palavra de Deus é verdadeira, que ela é real e que se Deus está alertando que só vai ficar pior, então você tem que começar a planejar para uma época ruim, né? Você tem que começar a ter consciência de que as coisas só vão ficar pior e que você tem que se preparar para esses momentos, entendeu? Então, se Deus está falando de uma fome intensa em vários lugares do mundo, então eu vou começar a aprender sobre como me privar, né, desses momentos e tudo. Eu sempre defendo a tese de que a gente sempre tem que ter em casa é, uma reserva extra, sabe? Não confiar de que amanhã o supermercado vai estar aberto. Mas isso aí não é bíblico. Mas eu creio que é uma forma de se precaver. A melhor forma de se precaver é através de um relacionamento com Deus, é claro. Porque Deus, ele promete que ele vai estar junto com você nas atribulações, nos momentos difíceis, entendeu? Se você é fiel a Deus, você deve acreditar nisso e deve ter segurança. Não precisa temer. Mas se você não tem relacionamento com Deus, meu amigo, então tenha medo. Aí fala de epidemias. Nossa, a gente tem visto tanto, né? Sempre alguma coisa assim sobre epidemia, sobre doenças novas, sobre vírus, bactérias e tudo. Então eu creio assim que pode ser que tenha uma epidemia global também, até mesmo porque os senhores do mundo planejam eliminar um terço da população e tudo, sabe? Então, tipo, né? São os princípios das dores, vão ter terremotos em tudo quanto é canto. Jesus falou sobre isso. Desculpa. Jesus falou sobre isso também, e a gente tem visto, né, que tem se intensificado com o tempo. Sempre teve terremotos, mas agora se a gente fizer uma análise dos estudos sobre esse tema, sobre
esses aspectos da natureza, eles têm se intensificado de uma forma assim muito sobrenatural, porque é tipo como se a terra estivesse gemendo, não aguentando mais tanto sofrimento, a terra em si, sabe? E tudo tem acontecido de uma forma assim, tudo muito junto, tudo muito, de uma forma muito grande. Coisas espantosas, né? São sinais em todos os cantos, sinais no sistema solar, sinais nos céus, sinais no sol, na lua, nas estrelas. E Jesus falou sobre isso lá em Lucas 21, 25 a 26. Lucas, seu capítulo 21, versículo de 25 a 26. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Nossa, é uma coisa assim muito forte, sabe, assim, é uma coisa que a gente já tá vendo que tá acontecendo, tá muito na cara, é só o povo começar a se informar sobre isso mais, sabe? Antes eu nem tava aí com essas coisas, porque pra mim não era interessante, não tinha nada a ver com nada. Só que quando você começa a estudar a Bíblia, você começa também a estudar o que está acontecendo em volta, né? Você começa a analisar mais os telejornais, as notícias, e aí você começa a ver que é uma coisa assim muito cabulosa, sabe? Muito perto daquilo que Jesus tem nos alertado na sua palavra. A natureza está muito instabilidade, a sua grande estabilidade, comportamento humano também. Nossa, uma coisa muito louca. As pessoas estão egoístas, estão mais concentradas no plano material, né? Em ter. Jesus falou também sobre o renascimento da figueira. Isso aí tem muita divergência sobre esse tema, tem opiniões diferentes. Mas eu creio que a figueira é Israel, porque o sinal, o símbolo de Israel é uma figueira, entendeu? E todo mundo sabe que a nação de Israel foi o primeiro povo de Deus. E eu creio, assim, que tipo como se Israel fosse o relógio de Deus, sabe? A gente tem que ficar de olho na figueira, ficar de olho em Israel. E tem uma parábola que está lá em Mateus, capítulo 24, que vai de 32 a 34. Se você quiser acompanhar aí, pega a Bíblia, Mateus 24, 32 a 34. E diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vir de todas essas coisas. Que coisas? Essas coisas que eu tenho citado aí atrás. Guerra, rumores de guerra, fome. Sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Ou seja, qual geração que ele estava falando? A geração da figueira, não a geração da época dele. A geração da figueira, quando a figueira começar a brotar os seus ramos. Então, tipo, e aí, quando ele fala não passará essa geração, se você ler lá em Salmo 90, 10, diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se a gente passar de 70 anos, é canseira. E tipo, sabe assim, é uma coisa muito louca, porque se você calcular não é assim, não é porque a gente está procurando uma data para a volta de Jesus, não é isso. Mas a gente sabe que está perto, porque todos os sinais apontam, sabe, para essa época, para nossa geração, para o povo que está vivendo agora, sabe? Então, assim, uma coisa muito desesperadora. Você talvez esteja falando assim, mas todo mundo só vive falando que Jesus está voltando, já ouvi isso há vários anos. Há uns 50 anos já se falava sobre isso, mas vamos combinar que as pessoas têm falado muito mais sobre isso agora, né, nesses últimos tempos. E eu creio realmente, cara, pelos meus estudos, que
A volta de Jesus é eminente, não tem como discutir. Jesus fala também sobre o anticristo e o falso profeta, né? Um sinal também. Ele já tinha falado lá em Mateus que muitos viriam o nome dele dizendo que eram Cristo, enganariam a muitos. Que também ele falou lá que então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhes dei crédito. Nossa, aí no Brasil tem aquele Henri Cristo, né, que se diz ser Jesus Cristo. Aí tem lá no México também, tem vários lugares, assim, tem no Japão, parece também. Nossa, tem vários lugares, tem sempre alguém dizendo que é Cristo, que é Jesus encarnado, né? E se a gente lê lá em Mateus 15, diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de quem falou o profeta Daniel está no seu lugar santo, quem lê entenda. Nossa, assim, pra mim, nossa, encaixa tudo, assim, sabe? Quando eu olho todo o cenário hoje em volta, eu fico assim impressionada, porque pra mim parece assim que o circo tá montado, falta só chegar o palhaço. E quem é o palhaço? Pra mim o palhaço é o anticristo, né? Se ele não tiver entre a gente, ele já tá por aí, já tá na porta já. E aí em Deuteronômio 9:27 diz assim, que o anticristo, ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Tem gente que diz que essa passagem está falando sobre Jesus, quando ele veio, que ele foi quem foi cortado na metade da semana, né? E que na metade da semana, quando foi cortado foi cortado também o sacrifício, as ofertas de manjares. Assim, existem duas interpretações, né? Que isso foi na época de Jesus e que isso pode ser agora. Quando ele firmar, tipo, ele vai fazer tipo, firmar um contrato, sabe? De paz, alguma coisa assim com Israel. E aí na metade da semana ele vai, tipo, cortar as asinhas de Israel e vai cortar esse contrato e vai começar a fazer a maior furdunça e tudo, entendeu? E lá, mas Jesus disse também pra gente ficar ligado, né? E lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 4, se você quiser acompanhar, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo e que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou seja, o que essa passagem está querendo dizer? Que Jesus, ele tá para voltar, mas ele só vai voltar depois que o filho da perdição se manifestar entre nós. E quando ele começar a querer ser Deus, ser adorado como Deus, sabe, no templo de Deus. Nossa, é uma coisa muito pesada, porque se você prestar atenção em volta, para que isso se torne real, existe um movimento que a gente consegue perceber hoje, que eu sou super contra, que eles estão querendo, tipo, unificar todas as religiões, sabe? Existem propagandas de que é necessário unir todos em uma só religião, porque a religião é a culpada por todos os males dessa terra, pela briga que todos têm entre as nações, por conta da religião, as pessoas se odeiam. E aí a solução seria unificar essas religiões em torno de uma só crença. E se existe só uma crença, então vai existir só um Deus, e esse Deus vai ser adorado, então, por todos. Pelo menos vão ser obrigados, né? E eu creio que vai ter um sistema que vai nos obrigar a aceitar
isso tudo. Se a gente não aceitar, a gente vai ser, sei lá, morto, vai ter que passar fome. A Bíblia mesmo diz que vai ter uma marca, né? Que é a tal marca da besta, que todo mundo morre de medo quando toca nesse assunto e tudo. Mas se você tá tranquilo, tá tentando andar na obediência, tentando andar em santidade, tentando buscar falar de Jesus, ter um relacionamento com Deus, você não precisa ter medo, porque se chegar um período desse em que isso você será aprovado, se você pertence a Deus ou não, não é por causa de um prato de comida, você vai largar sua fé. Você crê em Deus realmente, que Ele tem um reino onde você vai viver ao lado dele? Nossa, existe prêmio maior? Eu trocaria na hora. Não, pode cortar minha cabeça. Eu fico com Deus. Entendeu? Até mesmo porque morar do lado de Deus não é para poucos, né? Eu acredito que a gente vai passar por essa aprovação. Existe uma ideia que foi implantada em muitas igrejas que fala sobre o arrebatamento secreto. Que Jesus ele vai vir como relâmpago. Porque a Bíblia tem uma passagem que diz que Jesus vai vir como relâmpago, né? Só que tem pessoas que interpretam de uma forma e outras que interpretam de outras. E existem algumas denominações que fortalecem a ideia de que esse arrebatamento secreto se baseia nessa passagem do relâmpago. Jesus vem como relâmpago, e aí algumas pessoas vão ficar, outras vão ser arrebatadas e ninguém viu Jesus. Vai ser tão rápido. Só que a Bíblia, pelo que eu entendi, pelo que eu leio e estudei, a Bíblia nos ensina que a volta de Jesus vai ser visível, sabe? Vai ser audível. Eu acho que as pessoas precisam viver esse momento. Até os que transpassaram, até aquelas pessoas que feriram Jesus vão chegar a ver Jesus e a glória de Jesus, entendeu? Para reconhecer, a gente estava errado e Jesus realmente é quem ele dizia ser, entendeu? Então, tipo assim, eu não acredito que tem nada de secreto, né? Jesus falou também que um dos sinais seria a apostasia. O que é apostasia? Apostasia é você se afastar daquilo que é o plano de Deus, se afastar da verdade. Fala um pouco também de escândalo, de traições, falsos profetas, esfriamento do amor por Cristo e pelo próximo, claro, né? Você pode estar lendo lá em Mateus 24, 10, 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Cara, tem uma coisa assim muito clara. Eu tô aqui na Áustria, vai fazer uns 10 anos ano que vem. Só que eu sempre tô procurando acompanhar como tá. Nossa, assim, teve uma explosão a evangélica no Brasil. Ai, nossa, o povo assim se achando a nação do Senhor por causa dessa explosão. E, na verdade, muitas dessas denominações que se multiplicaram são denominações que não seguem exatamente aquilo que é da vontade de Deus. Se eu falar para você que eu sou super contra essa teoria da prosperidade e esse tipo de pregações, nossa, assim, eu fico escandalizada, porque a gente tem que pregar a volta de Jesus, arrependimento, se aproxime de Deus, conheça a Deus, quem é Ele, porque Ele criou você, o que Ele fez e o que Ele faz por você hoje. Reconheça que Ele é o único Senhor e Salvador, que Jesus foi enviado por Deus, seu único Filho, aqui nessa terra como homem para morrer por você e por mim, para que a gente tenha chance da salvação, sabe? Que você reconheça que o Espírito Santo foi deixado aqui por Jesus para nos guiar, para nos consolar, sabe? Desculpa, eu tô meio doente, por isso de vez em quando eu tô tossindo, mas dá nada não, vamos em frente. E tipo assim, sabe? Nossa, e a gente tá vendo nesse tempo de hoje como as pessoas estão se traindo, sabe? A família não tem valor nenhum, os valores morais foram pro brejo. Mas isso aí
Tá até lá em Tessalonicenses, como a gente leu antes diz assim, ninguém de maneira vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. É necessário que isso aconteça. Deus já viu, cara. Deus conhece o futuro, já tinha visto que isso ia acontecer. Não é que tem que acontecer porque está escrito. Tem que acontecer porque Deus já viu que ia acontecer, entendeu? E ele escreveu para alertar o seu povo, o povo que está buscando saber da verdade. Vamos seguir em frente para o áudio não ficar muito longo, né? Você pode também dar uma pausa aí, uma hora ou outra, voltar e ler escutar mais um pedacinho. Aí, tipo assim, ah, o sinal que haveriam grandes tribulações, perseguição mundial aos verdadeiros cristãos. Nossa, aí a gente já vê faz muito tempo, né? Teve a Inquisição, imposta pela religião romana católica, né? Que foram mortos vários pessoas que eram contra a pregação deles, que procuraram a verdade, né? E essas pessoas foram mortas, foram eliminadas, né? E existe também vários é, fatos, né, no mundo aí afora de pessoas aceitando Jesus assim de uma maneira extraordinária, de uma maneira sobrenatural, pessoas sendo mortas hoje por causa da palavra de Deus. Mas isso aí, cara, se acontecer com a gente, que a gente seja também cidadão do reino de Deus e que a gente também aceite que talvez seja necessário isso, até mesmo por conta do testemunho, né? Jesus não prometeu que a gente, que fosse o seu povo, ia ser só flores, que a gente ia viver no bem bom, que a gente ia comer o melhor dessa terra. Jesus não falou nada disso. Pelo contrário, ele disse que a gente ia ser perseguido. Quanto mais a gente procurasse fazer a vontade dele, seguir a ele, procurar falar dele, quanto mais a gente fizesse isso, mais a gente ia ser perseguido, né? E tem mais um sinal, que é a pregação do evangelho em todo mundo. Cara, isso aí já tá acontecendo faz tempo. Esse negócio de internet é uma coisa assim sensacional, porque a gente consegue pregar o evangelho pela internet e alcançar o mundo inteiro, se a gente for sincero. E existe também hoje vários programas ministeriais de várias igrejas onde as pessoas estão saindo mundo afora aí para pregar em lugares que ninguém já foi. E Jesus disse também que seria como nos dias de Noé, né? A gente sabe que aqueles dias não foram nada fáceis. As pessoas não estavam nem aí para Deus. Tipo, no tempo de Ló também, nos dias de Ló, né? Eles só queriam saber de comer, de consumir, de casar, de se dar em casamento. Que se dar em casamento é fazer sexo, né? Porque, tipo assim, hoje em dia, fazer sexo fora do casamento é super normal, né? Mas a gente tem que tocar adiante, tem que seguir aí com um pensamento ligado a Deus. Ai, gente, acabou aqui a bateria e eu nem vi onde eu parei, mas eu acho que a gente parou lá no sinal dos dias de Noé, né? Então vamos continuar aqui, bola pra frente. Então Jesus, assim, né, ele disse que também um dos sinais seria que a nossa geração viveria como nos dias de Noé, né? E de Ló. E se a gente procurar ler um pouco a história de Noé e como foi na história de Ló, a gente vai conseguir perceber que a gente está vivendo igualzinho aqui nessa terra, essa nossa geração. Só tá faltando piorar mais um pouquinho. E aí, vamos ler então, Mateus 24, 37, 39, Jesus disse assim, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A gente consegue perceber aqui nessa passagem que ele entrou na arca e aí só depois começou a chover, entendeu? Então, tipo assim,
a gente tem um termo que a gente sempre fala nas igrejas que é o fechamento da porta da graça. É porque a graça de Jesus não vai durar eternamente, né? Para nós aqui nessa terra. Antes dele voltar, ele vai sair como se ele, assim, quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente começa a entender qual é a função de Jesus agora no céu, o que ele está fazendo. E eu entendo assim que ele tá ele tá sendo sacerdote, intercedendo por nós. E quando ele sair de lá, da onde ele está, é o fechamento da porta da graça. É quando ele vai terminar essa função que ele está exercendo agora e vai ter a outra função que ele vai exercer, que é de vir nos buscar e tudo, entendeu? Então, tipo assim, a gente não vai perceber quando vai ser essa última hora. Quando ele voltar no céu, não vai ter mais nem choro nem vela, entendeu? Não vai adiantar mais você se jogar no chão. Ai, me leva, Senhor, alguma coisa desse tipo. Já vai estar decidido. Eu espero e eu peço perdão a Deus todos os dias, sabe? Porque é necessário você reconhecer. Você não consegue lutar contra um pecado se você não conhece. Existem pecados pequenos, grandes, mas para Deus tudo é pecado. E tipo assim, você reconhecer diariamente que você não é perfeito, você não tem como ser perfeito, você não tem como ser 100% santo, é necessário, porque só assim você vai começar a ver onde estão as manchas em você, onde está os seus pecados, o que você tem feito para desagradar o coração de Deus. Eu falo sempre que a Bíblia ela é como um espelho. Quanto mais você lê, mais você sabe o que você está fazendo de errado. Então se baseia nela e segue em frente. Sempre tentando consertar, sempre tentando. Eu acho assim que Deus ele sabe as nossas fraquezas, ele sabe o que a gente consegue ou não alcançar. Mas eu acho que é importante para Deus a gente tentar, sabe? Mas tentar de coração mesmo e tentar diariamente. Não é tentar uma vez na vida e já dá. Para mim não existe essa frase de uma vez salvo, sempre salvo. Eu acho que a salvação ela é dada todo minuto, todo segundo. Entendeu? De acordo com como anda o seu coração, de acordo com o que você, o relacionamento que você tem com Deus, se há verdade no seu coração, se há vontade verdadeira de estar com Deus, de morar com Deus, e reconhecer que Ele é o único, que Ele é o seu Criador. Aí diz lá, né, a passagem de Lucas 17, 28, 29, como também, da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Nossa, você não tem noção, quando você lê a história, as pessoas queriam fazer sexo com os anjos, cara. O povo tava tão louco, assim, tão pervertido, que eles queriam, nossa, estuprar, sabe? Os anjos que estavam lá. Aí vamos seguir em frente. Aí tem um sinal que Jesus fala que é os grandes sinais do céu. Nossa, cara, a gente tem visto, né? Vamos falar sério. Ano passado teve um turbilhão, as pessoas falaram muito sobre isso, sobre as luas de sangue. Por quê? Porque aconteceu um fenômeno que foram várias luas de sangue, a superlua de sangue, tudo assim, nossa, uma atrás da outra, e todas assim pelo calendário judaico, que é o calendário mais próximo do calendário de Deus, todas assim em festas, em datas festivas de Deus, que foi Deus que disse, nesse dia você tem que festejar isso, eu que estou mandando, não é que é judaico, é o que Deus orientou que fosse feito, entendeu? E tipo assim, nossa, assim, certinho, sabe, a luz de sangue naquele dia específico, então assim, pra mim isso é um sinal. Se eu não acreditar nesse sinal, vou acreditar em qual, entendeu? Aí Jesus disse que Lucas 21:11. E haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. A nossa geração ela tem se acostumado a testemunhar ocorrências de grandes acontecimentos que não ocorriam antes. Podemos lembrar dos tsunamis, dos terremotos e tal, que aconteceram, que devastaram assim real, sabe? Por exemplo, lá no Japão aconteceu. Nossa, aconteceu tanta coisa que se eu começar a citar aqui, a gente vai acabar hoje esse áudio. E aí, lá em Mateus 24, 29, Jesus disse assim: E logo depois da aflição daqueles dias,
o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Cara, isso aí, existem discussões que isso já aconteceu, que vai acontecer ainda. Eu só sei dizer uma coisa. Eu tô me preparando para a volta de Jesus. Se isso já aconteceu ou vai acontecer ainda, eu não tenho certeza, eu não sei. E também não tem muita importância para mim. Por mais Jesus que a gente tinha que olhar, que a gente tinha que estudar essas coisas e tudo, mesmo assim, as coisas que eu não tenho certeza, eu não fico muito assim fixada naquilo, porque isso pode me atrapalhar um pouco no meu foco, entendeu? Porque o meu foco mesmo não é ficar fixada nos sinais ou ficar querendo saber o dia específico que Jesus vai voltar. Importante para mim é eu estar preparada. Eu estar em arrependimento, eu estar tentando andar em santidade, eu estar tentando fazer o que é da vontade de Deus, estar cuidando do meu próximo, estar tentando falar um pouco de Deus para as pessoas. Aí, interessante que lá em Apocalipse 8:10 diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e fontes das águas. E assim, gente, que a gente, sabendo dos nossos fenômenos naturais, a gente consegue entender que isso é um meteoro, né? Porque uma estrela ardendo em fogo como tocha, cair do céu, assim, só pode ser um meteoro. E tem muita gente que tem falado que tem sonhado com o meteoro caindo e tudo, que tem sonhado com a volta de Jesus. Sei não, né? Eu não digo que não é verdade, porque cada um tem que saber aquilo que fala e as pessoas sabem que também vão ter um julgamento perante a Deus sobre isso. E eu fico interessante sim, né? Eu particularmente, eu acredito que Deus possa nos dar sonho, até mesmo porque Ele deu sonho para muita gente, deu sonho para Daniel, deu sonho para vários personagens na Bíblia, falava com as pessoas através de sonhos. Então eu acredito que seja sim, verdade, que as pessoas tenham sonhado muito com a voz de Jesus, e eu acho que é uma forma também de despertar o seu povo, né? Então, essas coisas espantosas no céu, nos céus também são para mim muita a realidade tá acontecendo agora. Gente, um sinal assim muito louco também é a utilização da igreja como negócio lucrativo, porque tipo, se a gente olhar agora em volta, poucas são as igrejas que não têm CNPJ e poucas são as igrejas que não falam sobre dinheiro, sobre forma de. Cara, tem, assim, é meio complicado, porque eu sou a favor, mas sou contra, dependendo da situação. Eu sou a favor, sim, do dízimo. Eu acredito que é necessário entregar a 10ª parte daquilo que Deus lhe deu, sabe, para que a obra dele seja feita. Eu defendo que é necessário, sim, que as pessoas se unam, e não importa onde elas se unam, se é numa casa, se é no campo, se é nas montanhas, se é numa igreja. E se as pessoas precisam de um teto para protegê-las nesse encontro com Deus, que seja. E se for usado o dinheiro das pessoas para fazer a construção desse local, desse ambiente, para que elas se reúnam para se encontrar com Deus, que seja também. Eu não tenho, assim, muita. Como falar contra, porque eu acho que também pode ser que seja necessário, entendeu? Mas que esse dinheiro seja usado para colocar luxo dentro da igreja, para decorar assim. Ai, porque aqui a gente conta quando ele tem que dar a Deus o melhor. Você acha mesmo que Deus está interessado? Eu acho assim que Deus está interessado mais no povo. Mas é uma opinião minha, né? Eu não estou assim também radicalizando. Eu acho que cada qual com seu cada qual e cada um vai responder da sua forma perante a Deus. Eu acho que as coisas têm que ser um pouco mais simples. Multiplicação da ciência, né? Lá em Deuteronômio 12:4 diz assim: e tu, Daniel. Lá em Daniel 12:4 diz assim: e tu, Daniel, faz estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra e assim se multiplicará. Olha só, eu acho que esse negócio assim se multiplicará.
Tá correto aí. Algumas versões dizem e o conhecimento se multiplicará e tudo. E assim, pode ser que seja o conhecimento das escrituras, mas também pode ser que sejam realmente a ciência, porque uma coisa leva a outra, né? Eu acho que hoje com a expansão da ciência, a gente pode ter acesso à internet e através da internet a gente pode ter também a evangelização maior, né, em maior escala. Não, e eu acredito que também seja necessário, e se Deus nos está mostrando que isso ia acontecer, então existe também naturalmente os pontos positivos disso, né? Nossa, o mais legal de tudo é que, com todos esses sinais que eu acabei de citar aqui, que tem na Bíblia, que Jesus citou que ia acontecer, o mais legal de tudo é que a gente consegue ver nos dias de hoje. Então, eu acho realmente que a gente é geração da volta de Jesus. Lá em 2 Timóteo 3, de 2 a 4, diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Gente, isso aí são adjetivos, são assim, coisas que a gente consegue ver muito, muito, muito hoje. Então não tem como negar, cara, não tem como. Se você disser mais uma vez, ai, mas isso sempre teve, nossa, cara, então você precisa mesmo de muita oração para que Deus abra os seus olhos. É, existe uma coisa muito forte hoje que é a negação da divindade de Jesus, um ataque assim mesmo, nossa, muito grande na pessoa de Jesus, sabe? Ah, nossa, existe uma passagem em 1 João 2:22, eu acho, que diz assim: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus Cristo é Jesus Cristo, sabe? E quem nega isso, ele é o anticristo. Esse mesmo que nega o Pai e o Filho, sabe assim? Então, se você nega isso tudo que Jesus fala, você tá negando a ele, cara. Sabe? Então, assim, abre seus olhos. Nossa, eu falei pra você do Evangelho da Prosperidade. Nossa, é tanta coisa que tá acontecendo agora que eu não consigo nem citar, assim, muito. Então, assim, pra terminar o áudio, pra não ficar muito longo, vou dizer pra você, gente, acorda, desperta, sabe? Coloque seu joelho hoje, agora, no chão e fala com Deus. Entrega seu coração, fala: Senhor, eu preciso de ti. Até agora eu tenho, tipo, não ligado muito. Fala normal, como se você estivesse falando com um amigo. Preciso muito de firula, sabe? Abra seu coração, converse com Deus. Peça pra Deus colocar arrependimento no seu coração, se arrependa dos seus pecados, peça perdão a Deus, procure conhecê-lo através da palavra dele. Você pode procurar outros recursos, vídeos, áudios, sabe? Que é legal também, mas você tem que ter a sua base. Leia a Bíblia para que você também possa saber o que é, o que não é, o que é verdade, o que não é, o que tá, o que não está na Bíblia. Jesus mesmo, quando foi tentado, depois de 40 dias de fome no deserto, quando Satanás tentou ele usando a palavra de Deus. E Jesus usou a palavra de Deus para se defender. Entendeu? Então, tipo assim, abre o seu olho. Se você quiser conhecer a Deus, só tem uma maneira, através da sua palavra. Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Entendeu? Então vá lá, com fé. Que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, no seu lar. Um beijo para minha família, a família Nilo. E que Deus esteja com você em nome de Jesus. Jesus está voltando. Tchau.